Olá, gracinhas, bom dia! Meu nome é Isabela e eu vou falar um pouco sobre cidade-estado. O termo cidade-estado se refere às comunidades que possuem autonomia para criar as próprias leis e controlar a própria economia. Geralmente é um país pequeno e independente, que consiste em uma única cidade, cujo governo exerce total soberania ou controle sobre si mesmo e todos os territórios dentro de suas fronteiras. Ao contrário dos países com múltiplas jurisdições mais tradicionais, onde os poderes políticos se dividem entre governo nacional e vários governos regionais, a única cidade da cidade-estado funciona como centro da vida política, econômica e cultural. Entre as principais características desse tipo de organização, podemos destacar a total independência e completa autonomia política e econômica, como eu disse anteriormente. As cidades-estado surgiram na Mesopotâmia, lá nos primórdios da civilização humana. Rapaz, esse trem é muito antigo. Surgiu entre 5.000 e 2.500 a.C. No mundo antigo ocidental, os primeiros exemplos surgem por volta do século 8 a.C. e atingem seu auge durante o século 5 a.C., com o grande exemplo da cidade-estado de Atenas. É interessante ressaltar que nem sempre as cidades-estado foram tratadas com esse termo, tendo várias outras nomenclaturas, como a polis grega. Porém, devemos destacar que existe uma grande diferença entre as regiões autônomas e cidades-estado. As cidades-estado possuem total autonomia sobre seus territórios, possuem legislação própria, com plenos direitos e poderes para governarem a si mesma e a todos os seus cidadãos, sem que haja qualquer interferência entre governos externos. As regiões autônomas, no entanto, possuem certo grau de autonomia, mas fazem parte de outra nação, estando sujeitas a algumas legislações desse estado. Ainda que sejam muito distintas das cidades-estados antigas, existem alguns exemplos dessas organizações nos dias de hoje, como por exemplo Mônaco, que ainda que esteja localizada em território francês, Mônaco não se submete às leis do país. Sua administração é totalmente independente. Também conhecido por seu luxuoso bairro de repletos cassinos, tem uma clientela de turistas do mais alto nível e recebe a corrida de Fórmula 1 uma vez por ano. Seu regime de governo é monárquico, com o príncipe Alberto II como seu dirigente. Também temos Cingapura, uma cidade insular com 270 km², em que vivem aproximadamente 5,3 milhões de pessoas, tornando essa cidade-estado o segundo país mais densamente povoado do planeta. Adota a democracia representativa como sua forma de governo e possui uma moeda própria, o dólar de Cingapura. De acordo com sua constituição, emprega uma forma de governo de democracia representativa com sua própria moeda, assim como tem suas forças armadas completas e altamente treinadas. Com o quinto maior PIB per capita do mundo e uma taxa de desemprego invejavelmente baixa, a economia de Cingapura prospera com a exportação de uma grande variedade de produtos de consumo. E por último, o Vaticano. Ocupando uma área de 108 acres dentro de Roma, Itália, a cidade-estado da cidade de Vaticano se destaca como o menor país independente do mundo. Criado pelo Tratado de Latrão de 1929 com a Itália, o sistema político da cidade do Vaticano é controlado pela Igreja Católica Romana, com o Papa servindo como chefe de governo legislativo, judicial e executivo. A população permanente da cidade, de cerca de 1.000 habitantes, é composta quase inteiramente por clérigos católicos. Como um país neutro sem forças armadas próprias, a cidade do Vaticano nunca se envolveu em uma guerra. A economia da cidade do Vaticano depende das vendas de seus selos postais, publicações históricas, lembranças, doações, investimentos de suas reservas e taxas de admissões de museus. Agora, falemos um pouco sobre o feudalismo. Um outro tipo de formação foi o feudalismo, que teve predominância na Europa Ocidental, tendo início na Idade Média. O feudalismo consistia em uma organização política, social e econômica baseada na posse de terras chamadas de feudo. Essas terras pertenciam aos senhores feudais, que se tornaram poderosos por conta da valorização das terras após os bárbaros terem invadido Roma e derrubado o Império Romano, fazendo com que os moradores da cidade se deslocassem para o campo, fugindo da instabilidade provocada pela movimentação dos bárbaros.
Os senhores feudais doavam essas terras em troca de fidelidade, mantendo os homens que as recebiam sob seus domínios. As terras também poderiam ser conquistadas através de guerras, casamentos, e grande parte delas eram doadas ao clero, no intuito de que essa ação fosse retribuída na eternidade. Essa doação ao clero também ocorria, pois o clero entrou em acordo com os reis e a nobreza com o intuito de expandir o cristianismo, podendo interferir em grandes questões políticas da época. Dessa forma, a Igreja se tornou dona de uma grande quantidade de terras. A sociedade feudal era considerada estamental, composta por camadas sociais onde uns possuem mais privilégios que outros. Os 3 estamentos consistiam na nobreza, no clero e nos servos, sendo quase impossível passar de um estamento para o outro. A economia feudal era basicamente agrária. As atividades comerciais diminuíram e as moedas perderam seu espaço de circulação. A ruralização da economia se deu pela queda do Império Romano e atingiu as classes sociais de Roma, que antes tinha a base composta pela classe de escravos e plebeus, e depois se tornou composta de servos trabalhando para senhores feudais. Já a política feudal era descentralizada. A autoridade que os senhores feudais exerciam chegava a ser superior à dos reis, pois cada feudo se autogovernava e os reis não interferiam diretamente sobre as regras e imposições de um senhor feudal. No entanto, a partir do século XII, a crise do feudalismo começou, quando as cidades voltaram a surgir após muito tempo abandonadas. Como a produção agrícola se expandiu e a população estava crescendo cada dia mais, o trabalho servil também aumentou, fazendo os servos se revoltarem e retornarem para as cidades. O comércio também já estava retomando suas atividades, trazendo produtos orientais para o Ocidente, como as especiarias. O fim do feudalismo se marcou durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna, no início do Renascimento, por mais que tenham restado resquícios desse tipo de organização ainda na Idade Moderna. No terceiro tema de hoje, vim falar um pouco sobre os indígenas no Brasil. Índios brasileiros. Os índios brasileiros formam hoje um contingente que representa cerca de 0,47% da população brasileira. De acordo com o censo do IBGE de 2010, há 896.917 indígenas no país, sendo que desse total cerca de 60% vive em terras indígenas, oficialmente reconhecidas pelo governo federal. Deste número, 324.834 moram nas cidades e 574.000 em cidades rurais. A região norte é a que possui a maior população indígena no país. Povos indígenas. De acordo com o censo do IBGE de 2010, existem 305 grupos étnicos no Brasil. Dentre eles, há 2 troncos principais: Macro-Gé, que inclui os grupos Bororó, Guato, Jê, Caranjá, Krenak, Machacali, Afroié e Aitê. Tucupi, onde estão os Ariquem, Auete, Juruna, Mauê, Mondê, Munduruku, Purobora, Romarama, Tupari e Tucupi-Guarani. As 10 principais tribos indígenas no Brasil. Segundo os dados do Instituto Socioambiental ISA, as tribos que mais se destacam pelos número de habitantes são: primeiro, Guarani, originários do tronco da família linguística Tucupi-Guarani. Os Guaranis somam cerca de 85.000 habitantes no Brasil. Segundo, Ticuna, pertencente à família linguística Ticuna, representa cerca de 50.000 habitantes que estão na Amazônia, sobretudo às margens do rio Solimões. Terceira, Caigangue, proveniente do tronco da família linguística Macro-Gé. Os caigangues reúnem cerca de 45.000 pessoas. Quarta, Macuxi, da família linguística Caril. Os macuxis encontram-se em grande parte no estado da Roraima. Cerca de 30.000 indígenas vivem em aldeias e pequenas habitações isoladas pelos estados.
Quinta, Guajajará, oriundos do tronco da família Tupi-Guarani. Os 27 mil Guajajarás existentes moram no estado do Maranhão. Sexta, Terena, da família linguística Aruac. Há cerca de 26 mil pessoas dessa etnia no território brasileiro, encontra-se nos estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Sétimo, Yanomami, da família linguística Yanomami. Esse grupo reúne cerca de 26 mil pessoas nos estados do Amazonas e Roraima. Oitava, Chavante, originários do tronco da família linguística Macrogé. Os Chavantes têm uma população de 18 mil habitantes, que estão concentrados em reservas indígenas no estado do Mato Grosso. Nona, Potiguara, pertencente ao tronco da família linguística Tucupi-Guarani. Os potiguaras somam cerca de 18 mil pessoas nos estados da Paraíba, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Décima, Pataxó. Pataxó da família linguística Pataxó. Esse grupo reúne cerca de 12 mil pessoas nos estados da Bahia e Minas Gerais. A cultura indígena. A cultura indígena é diversa e cada etnia tem seus hábitos próprios e um jeito de se relacionar com o mundo. Ainda assim, muitas tribos compartilham modos de vida, rituais e organização social semelhante. Línguas indígenas. Atualmente, existem 274 línguas indígenas no Brasil, segundo o censo do IBGE de 2010. Muitas delas surgiram dos troncos linguísticos Tucupi e Macrogé. A originalidade é algo notório das comunidades indígenas, sendo que grande parte da cultura é transmitida desta maneira. Organização social das sociedades indígenas. De modo geral, os índios do Brasil vivem em habitações coletivas, compartilhando ocas ou malocas, geralmente feitas de madeiras e palha. Esses locais de grandes dimensões não possuem divisões e geralmente abrigam várias famílias. A divisão de tarefas é muito clara nas sociedades indígenas. De acordo com os homens, ficam encarregados da caça, da defesa do território e das construções. Já as mulheres se encarregam do plantio e da colheita dos alimentos, além de cuidar das crianças e produzir os utensílios utilizados pela tribo. Arte indígena. A arte indígena é extremamente rica e se manifesta na dança, música, arte plumária, cestária, cerâmica, tecelagem e pintura corporal. O uso das cores e de certos materiais estão relacionados aos ritos de passagem, celebrações agrícolas e do cotidiano. Entre as tribos do Brasil, podemos citar especialmente a cerâmica marajoara, que emprega em número de formas geométricas para compor utensílios domésticos. História dos índios brasileiros. Primeiros habitantes do Brasil, na época do descobrimento, havia cerca de 5 milhões de indígenas espalhados pelo país. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram uma população indígena que habitava no litoral. Os índios que Cabral encontrou na Bahia pertenciam ao grupo linguístico Tupi. No primeiro momento, o contato entre índios e brancos foram razoável e marcados pelo escambo, ou seja, a troca de produtos. O trabalho de derrubar o pau-brasil e preparar a madeira para embarque era feito pelos indígenas, em troca de roupas, colares, espelhos, facas e serras e machados. Quando o português implantou um sistema colonial e pretendeu transformar o índio em escravo agrícola, pregou os engenhos e privou-se a caça, a pesca e a luta contra os inimigos. Assim, instalou uma guerra entre índios e brancos. As populações indígenas perderam suas terras e sofreram um aquinimento processivo. A capitania de São Vicente, São Paulo, nos séculos XVI e XVII, foi o maior exemplo disso. De lá partiram
as bandeiras de caça ao índio, que promovia verdadeiras guerras de extermínio. Sociedade indígena na época colonial. O trabalho era dividido de acordo com o sexo e a idade. As mulheres cuidavam da lavoura das crianças e cozinhavam. Plantava-se principalmente milho, feijão, mandioca, cara, batata doce, abóbora e tabaco. Os homens caçavam, pescavam, construíam tabas, guerreavam e preparavam o solo para a lavoura. Os índios adoravam os deuses. Admitiam uma trindade superior suposta por Guaraci, o sol, Jaci, a lua e Perundá ou Rodá, deus do amor. O chefe religioso da aldeia era o pajé, que possuía poderes mágicos, adorava as forças da natureza, vento, chuva, relâmpago, trovão, e tinha medo dos maus espíritos. Um desses maus espíritos, por exemplo, era o Jarupari, que provocava pesadelos e apertava os pescoços das crianças à noite. E para finalizar, umas heranças culturais deixadas para nós, como o uso de rede para dormir, a utilização de milho, de mandioca, do guaraná e de demais frutos nativos, o emprego de várias ervas medicinais, as técnicas de fabricação de canoas e artefatos de palha e cipó, o uso de queimada das roças antes de fazer novo plantio. E finalizamos por aqui. Espero que todos tenham gostado e um ótimo dia.